Olá, meu cordial, fraternal e respeitosa boa noite a todos. Muito agradecido que eu venho mais uma vez apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha, e vou tomando a liberdade. Primeiramente, quero agradecer a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Santíssima, por nos permitir, mesmo que de longe, as companhias e as energias dos santos Espíritos do Senhor, dos anjos da guarda, dos nossos protetores, que estão enviando essas energias necessárias ao planeta Terra. E assim, muito agradecido que estamos, ousamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Amém. Vou tomar a liberdade também de pedir às correntes indianas, correntes africanas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente de Eurípides de Barzanufo, corrente dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Frite, Dr. Chapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente da família, dos ancestrais, dos antepassados, corrente dos baianos, dos boiadeiros, dos vaqueiros, corrente dos índios, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, possam nos enviar energias positivas, fluidificação e magnetização necessária à nossa vivência terrena. Desta forma, como o meu tema hoje é um pouco mais curto, eu trouxe outra biografia, desta vez do nosso patrono do nosso centro espírita, Eurípides Barzanufo. Nascido em 1/5 de 1888, em Sacramento, Minas Gerais, Eurípides inicia seus estudos com seu pai. O pai dele tinha instrução, e deu as lições básicas para ele de aritmética e língua portuguesa. Em 1889, chegaram os padres lazaristas do Colégio da Caraça para a instalação do Colégio Miranda na cidade, o qual ele entrou para este colégio. Os padres tinham a obrigatoriedade da religião pura, do corpo decente e do compromisso da condução das aulas com suavidade e amor. Eurípides de Barzanufo começou a conhecer a ciência e as virtudes, devendo olhar aos diretores, professores, amigos e pais com respeito. Eurípides recebe ali excelentes oportunidades para o desenvolvimento de seus talentos pedagógicos, torna-se assistente dos professores, depois de um tempo de estudo, assumindo funções de monitor, além de se tornar orador oficial da escola em todas as solenidades. Ele aprendeu aqui, nesse colégio, língua francesa, latina e portuguesa, matéria que se tornou grande mestre com processos didáticos próprios, desenvolveu seu próprio método, para ensinar. Era estimulante do estudo da natureza, das plantas, dos animais, nas atividades práticas. A história da ciência, da educação em Sacramento está profundamente ligada, excepcionalmente, à capacidade pedagógica de Eurípides.
Em 31 de 1 de 1902 é aberto o Colégio Liceu Sacramento, com o sistema de bolsa de estudos para 5 alunos carentes. Naquela época já era difícil, né? E 5, mesmo que foi apenas 5, mas já estava ajudando. Lógico que depois, ao correr da vida, teve com certeza mais bolsas, né? Então, a história da ciência, educação e sacramento está profundamente ligada, né, ao Eurípides. No meio educacional, Eurípides se torna conhecido pela inovação na arte de ensinar. Sua didática era inspirada em Platão, Kant, Spencer e Pestalozzi. Desenvolvia habilidades práticas com a sociedade dos amiguinhos dos pobres. Ali promovia leilões semanais de doações, cujo lucro era revertido a título de socorro aos mais necessitados. Mas foi em 31 de janeiro de 1907, sob a inspiração de Maria de Nazaré, que foi aberto o primeiro colégio espírita brasileiro, o Colégio Allan Kardec, que ensinaria na prática do dia a dia o Evangelho de Jesus e teria aulas de astronomia. As 250 vagas foram preenchidas no mesmo dia e, por essa razão, tornou-se uma rivalidade com os padres da cidade. Nele, no colégio, uma metodologia diferente seria implantada nas aulas de botânica, com o entendimento das funções de reprodução sexual e do respeito às leis divinas. Eurípides dava aula com alegria, mas vivenciava a fé, dando à vida sentido digno para que fosse mais proveitosa possível. Em tudo ensinava o respeito às coisas de Deus, ensinando que cuidar e amar, ensinava a apreciar e a respeitar tudo que é belo e bom, usa da mesma pedagogia de Jesus em seu compromisso com a verdade. Seus ensinamentos atingiram o sentimento que era transformado pelo toque da terapia do amor. Eurípides desencarna em Sacramento no dia 1 de 11 de 1918, com apenas 38 anos. Sua obra continua com o Educandário Eurípides Barzanufo, aberto em 1953 por sua sobrinha Corina Novellino, falecida também. Conheci ela quando fui em Sacramento, uma ótima oradora, né? Tinha facilidade com as palavras, muito inteligente, falava bem também, né? Ela era professora também. Hoje a escola é dirigida por Francine Amuy, filha da sobrinha neta de Eurípides, Alzira França Amuy, que mantém a herança para todos os que se identificam com a educação. Dentro dela, a educação moral e, mais especificamente, a educação do espírito. Através delas, temos várias obras sobre Eurípides Barzanufo, tal como Eurípides, o Espírito e o Compromisso. Além disso, Eurípides ele era botânico e ele usava muito as ervas para cura, né? Em si, ele tinha muitos conhecimentos das ervas daquela região para diversas coisas, diversas doenças assim. Mais comum na época, e foi isso. Eurípides é um grande exemplo do espiritismo ao Brasil. Vamos continuar aqui, vou ler agora para a gente ilustrar. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas asas e abriga-nos do mal do mundo. Levanta nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do seu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz,
Dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio divino a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o caminho é de espinhos, rescurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos à morada do teu reino. Amiga estrela, farol dos justos e pecadores, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira, que assim seja, graças a Deus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos adentrar agora o Evangelho. Está no capítulo 9. Eu vou ler a paciência e a obediência e resignação. A paciência, um espírito amigo, Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrem, pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso, que através desta dor, neste mundo, concede a oportunidade para que possamos evoluir. Vocês foram os escolhidos para entrar no reino de Deus. Olha que maravilha isso, né? A gente está na Terra aprendendo, evoluindo para entrar no reino de Deus. Então nós já somos escolhidos, graças a Deus. Sejam pacientes. A paciência também é caridade e deve praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, que foi enviado por Deus. A caridade consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, tá? Pegar um pão, pegar um dinheiro e dar para alguém é muito fácil. Agora ele completa. Existe outra bem mais difícil e, por consequência, bem mais meritória, que é a de perdoar aqueles a quem Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrimento e colocar à prova de nossa paciência. Muitas pessoas em nossos caminhos fazem parte da nossa jornada, né? A família a gente não escolhe, por exemplo, né? Claro que nós amamos nossa família, quem é certo, quem é errado, não importa. A gente sempre está defendendo e protegendo nossa família. Colegas de trabalho, colegas vizinhos, enfim, todos, alguns a gente se dá muito bem e até parece irmão de carne, mas muitos também traz algumas dificuldades à nossa paciência, à nossa vivência, né? Incomoda a gente de alguma forma. Sei que a vida é difícil. As alfinetadas nos ferem diariamente e são deveres impostos e as consolações que recebemos em trocas. Veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, o fardo mais leve quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o modelo de todos. Ele sofreu mais do que qualquer um e não tinha nada do que ser acusado. Foi condenado porque pregava o amor, pregava a paz, pregava o bem entre as pessoas, né? Isso incomodou os romanos e os sacerdotes daquela época, que achava que a multidão, né, seguia ele. Então essas pessoas que tinham poder achavam que ele ia dar um golpe, que ele ia fazer uma revolução, mas não, a revolução dele era o amor, a paz, a paciência, a caridade. Mas o povo daquela época não entendeu. E nós ainda não entendemos bem. Já no caso de vocês, existe um passado de culpas a resgatar e um futuro a modificar. Sejam pacientes, sejam cristãos. Essa palavra resume tudo.
Então esse é o trecho, a paciência. Agora eu vou ler outra lição aqui para a gente. Obediência e resignação. Quem ditou isso foi Lázaro, em Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Os homens erroneamente confundem ser obedientes e resignados, com não possuírem vontade nem ensinamento. A obediência é o uso da razão e a resignação é o uso do coração. Essas duas qualidades, obediência e resignação, são forças muito grandes, pois os homens revoltam-se quando precisam ser pacientes e resignados. O covarde não é uma criatura resignada, assim como os orgulhosos e os egoístas não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que foram desprezadas pelos materialistas da antiguidade. Ele veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer brilharem no seio da humanidade, moralmente enfraquecida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sexualidade. Cada época é marcada pela soma das virtudes que a devem salvar ou pela soma dos vícios que irão fazer com esta perca. Nós estamos numa época de sofrimento, né? Com essa doença nova que está levando muita gente, fazendo muita gente sofrer. Então aqui dá para a gente entender, né, que essa nossa época ela está sendo marcada, né, por isso que estamos passando. Talvez, eu acredito, pela nossa desobediência, não a minha só, mas de todos os seres humanos, né? A virtude da geração de vocês é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Eu disse atividade intelectual, mas não deveria ter dito apenas atividade, porque a atividade é a soma dos esforços de todos os homens comuns para atingir um objetivo apenas razoável, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Olha, essa aqui é legal, hein? A elevação intelectual de uma época. Nós estamos dependendo do cientista, dos médicos, de todo mundo que trabalha em hospital, que trabalha em ambulância, em limpeza de hospital, enfim. Essa elevação intelectual da época, eu estou vendo que o ser humano está se esforçando bastante para ajudar um ao outro. Já a atividade intelectual é exercida pelo homem que é gênio, cientista, né? E que, por possuir uma inteligência bem acima da média, se projeta e descobre sozinho os horizontes que a multidão somente verá muito tempo depois. Submetam-se ao incentivo que viemos trazer ao espírito de vocês. Submetam-se à grande lei do progresso que é a palavra de ordem desta geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha as portas para o entendimento. Muitos estão falando que a Terra é plana. Muitos estão falando que a vacina não tem eficácia. Muitos estão falando que essa doença é uma gripezinha. Eu só estou falando da doença como ilustração, como exemplo, mas tem muito mais do que isso em nosso planeta, em nossa sociedade, né? Vamos agir contra a vontade rebelde. Através do sofrimento, iremos controlá-lo e fazer com que ele nos obedeça. Assim, toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, deverá ceder. Bem-aventurados, portanto, aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos de Jesus. Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos vibrar, irmãos, vibrar com muita fé, com muito amor, pela paz no mundo, pela paz no Brasil, nas nossas cidades, nos nossos lares. Vamos vibrar com amor
pelo amparo aos pobres, pelos desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, médicos, cientistas, enfermeiros, pessoal de limpeza, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonados e, por que não, por nós mesmos, né? E desta forma vamos tomando a liberdade de pedir a Bezerra de Menezes que possa, através dessa oração que vou ler agora, nos trazer o alento, nos trazer a cura para o corpo e a alma e para o planeta. Oração de Bezerra de Menezes, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Vamos seguir a Cristo. E desta forma eu vou tomando a liberdade de encerrar este Evangelho desta noite, com muita fé, com muito amor, desejando a todos, independente de quem for, muita vibração de luz, de amor. Vou pedir neste momento que as águas sejam magnetizadas, fluidificadas através dos bons espíritos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Agradeço a todos também por me acompanhar até aqui e que todos os lares, todas as famílias sejam abençoadas, iluminadas, protegidas. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado e até a próxima. Graças a Deus.